O que todo líder escolhido por Deus deve fazer. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal de Daqui. Você está no quadro Leitura Bíblica Diária. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo a leitura diária para a lição de número 7 do quarto trimestre de 2022 da classe dos jovens. A lição de número 7 vai abordar a liderança de Davi. E ela se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículos 1 a 13. E tem como tema esta leitura bíblica diária, Davi, escolhido por Deus e ungido por Samuel. Davi, escolhido por Deus e ungido por Samuel. Devido à leitura ser bastante extensa, estarei lendo só o versículo 1 do capítulo 16 e o versículo 13. Então, portanto, está dito assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Versículo 13. Levante-se e unja-o, pois este é ele. E Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus queridos irmãos, esta leitura bíblica é impactante para todo jovem, para todo líder que foi escolhido por Deus, porque ela representa o momento da escolha de um grande homem de Deus, que passou a ser conhecido nas Escrituras como homem segundo o coração de Deus. Mas perceba que este contexto desta escolha e unção posterior de Davi é um contexto bastante triste, porque o primeiro rei de Israel, o rei Saul, que reinou 40 anos sobre a nação, estava sendo rejeitado. E os motivos da sua rejeição foi porque, como líder, como chefe do povo de Deus, ele não foi capaz de fazer aquilo que um líder escolhido por Deus deveria fazer. Temos que ter sempre em mente que Saul foi escolhido por Deus de fato, mas ele não quis fazer a vontade de Deus. Era a vontade dos homens ou do povo de Israel, é verdade, que um rei governasse sobre ele ao invés dos juízes numa administração teocrática. Agora eles preferiram uma monarquia sobre a regência política da nação. Mas Saul, após os 40 anos de reinado, ele sai pela porta dos fundos, porque o seu reinado, ele foi um reinado marcado pela desobediência a Deus. No entanto, enquanto ainda era rei, Deus escolhe o pequeno Davi, o jovem pastor de ovelhas, para assumir a função de rei. Ele era apenas um jovem, talvez como você, que estava fazendo um trabalho que lhe foi confiado pelo seu pai. Mas no meio do exercício do trabalho que ele fazia, havia no seu coração uma fidelidade ímpar a Deus. E por isso Deus o encontrou. Isso mesmo, os Salmos de número 89, versículo 20, o salmista diz assim: Achei a Davi, e com o meu santo óleo o ungi. Quando Deus percebeu a desobediência de Saul, Deus resolveu procurar alguém que executasse toda a sua vontade. E é justamente isso que Atos dos Apóstolos vai nos informar, que Davi foi encontrado por Deus para executar toda a vontade de Deus. Mas perceba como o rei Saul estava todo enrolado em fazer a vontade de Deus, em cumprir os propósitos de Deus. Deus deu
inúmeras chances para Saul se redimir. Mas a Bíblia nos apresenta que ele se precipitou, fez o que não devia fazer e não fez o que era para ele fazer. Ofereceu sacrifícios que só o sacerdote Samuel poderia oferecê-lo e não destruiu todos os amalequitas como Deus havia determinado. Então, no capítulo de número 15, capítulo anterior ao que nós lemos, a Bíblia diz que Samuel, quando interroga Saul por que ele não cumpriu a vontade de Deus, ele diz que o povo escolheu o melhor das ovelhas e das vacas e dos cordeiros, ao melhor que havia eles não quiseram destruir. No capítulo 15, versículo 15, a Bíblia diz que ele trouxe de Amaleque, junto com o povo, todas aquelas coisas porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor Deus como sacrifício. Então, é neste momento que o profeta Samuel, ele usa aquela frase emblemática que todos conhecemos, que o Senhor não tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como ele tem prazer que obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então note que o profeta Samuel mostra que a liderança de um homem escolhido por Deus, ela tem que ser marcada pela obediência a Deus. Agora olhe o capítulo 15, versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o teu reino de sobre Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Isto é muito forte, o que é dito pelo profeta Samuel. Porque Deus havia tirado das mãos de Saul o governo, a autoridade para reinar sobre o seu povo. E escolheu um jovem pastor de ovelhas, porque Deus sabia que em Davi, o homem que se tornaria segundo o seu coração, ele faria toda a vontade de Deus. Ele seria obediente a Deus. E este foi o homem escolhido por Deus. E a Bíblia diz que ele foi escolhido em um contexto de oposição. Enquanto todos que estavam na casa pretendiam ser ungido, escolhido de Deus, Davi estava pastoreando as ovelhas. Mas Deus o honrou de tal maneira que o profeta Samuel ungiu-o no meio dos seus irmãos. Ele foi honrado no local onde ele era hostilizado. Ele foi honrado no local onde só recebia oposição. Ele foi honrado por Deus, onde ele era desprezado. Talvez na sua vida seja da mesma forma. Você tem sido desprezado, você tem encontrado oposição, você tem encontrado pessoas que pensam que você não tem capacidade. É verdade, porque a sua capacidade vem de Deus. Toda oposição vai cair por terra no momento que Deus te ungir, te escolher para fazer algo extraordinário na sua presença. Que o Senhor Deus possa te abençoar e honrar a sua chamada em todos os locais onde você pisar a planta dos seus pés. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal de Daquê, comente no nosso conteúdo o que você está achando, alguma sugestão, dá-nos um feedback daquilo que você está encontrando no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com alguém esse conteúdo em nome de Jesus. Deus abençoe.